Naquela época, eu lembro que você já ganhava ali 40, 50 reais de retorno para fazer uma venda. Eu anunciava os produtos do meu sogro e eles já caíam na primeira página do Mercado Livre. Eu não investia em ads, não fazia nenhum tipo de campanha. Hoje, além da venda online, eu tenho hoje o que a gente chama de dropshipping, né? Uhum. Eu tenho hoje mentorias. Então, galera que tá vendendo em marketplace, cara, é full, né? O futuro é full, não tem como. Salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Pausa por Insight. E esse vai ter muito conteúdo bom para você. Antes de começar mais nada, você precisa fazer o seguinte: se inscreve no canal do Pausa, clica no inscrever e já ativa o sininho para ter a notificação. Toda segunda-feira, às 7 horas da noite, tem um empresário maluco do outro lado contando pra gente a história de vida dele e te dando vários insights. Importante, mais de metade das pessoas que assistem ao nosso conteúdo não são inscritas no canal. Então faça isso o quanto antes. Outra coisa, deixa o seu like e manda para sua sogra. É isso mesmo? Não, manda para alguém que você quiser. Se a sogra estiver amolando, manda para ela também, que é uma horinha de sossego, né? A sogrinha vai assistir lá, quietinha, vai entender, às vezes não vai. O que importa é ela ficar entretida por uma horinha e não dar dor de cabeça. Se ela não assistiu nenhum, 180 horas de sossego. Olha só, hein? Aí, tá vendo? Olha Seria só, maravilhoso. É conteúdo pra caramba. Depois faz ela ouvir no Spotify também, porque daí dá mais o mesmo conteúdo. Mais um tempo de sossego. Para ela fixar bem o conteúdo. A pegada é, aperta tudo que é botão que tiver aí, sininho, compartilha, comenta. Faz comentário também, a gente gosta quando tem comentário. Pode ser comentário de dúvida para o convidado. A gente está trazendo aí sempre gente que tem muita bagagem para contar para vocês. Né? Pode ser dúvida para a gente também, afinal a gente fala um tanto de coisa aqui. Ou o que mais que você quiser, pedir conselho, xingar, a gente está aqui também para isso. É isso aí, insulto pro Jean é sempre bem-vindo. Sempre bem-vindo, eu rebato. Estamos aqui hoje com o Fran. Fran, obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer ter você aqui. A gente se conheceu já. Sim, sim. Um cara que eu admiro muito, eu acompanho todo o seu conteúdo, a vida como empresário, como empreendedor. Bacana, você é o cara típico que a gente queria ter no Pausa. Desde o nosso início, lá em 2021. Acho que foi isso. 2021. Por aí. Cara, obrigado. E eu queria que você começasse contando a tua história, de onde você vem e tudo mais, e o que te levou até a Sapato Fran, né? Ok. Privilégio estar aqui com vocês, né? Vitor, Jean, alegria mesmo. E é isso, vamos compartilhar o coração aqui para que a expectativa que possa servir, né? Os insights que a gente possa trazer aqui possa servir para a galera que está nos acompanhando. Vamos lá, vou falar um pouco da história minha, da Sapato Fran. Muito mais da Sapato Fran, né? Eu iniciei a Sapato Fran há 11 anos atrás. Eu estava com 30 anos. E a minha história é a história comum do morador de Franca, né? O meu pai, ele veio da roça. E ele veio aqui da região, que é de Itambé. Ele veio para Franca. E aqui ele aprendeu a profissão de cortador de calçados nas fábricas aqui francanas, né? E foi essa a profissão que eu herdei do meu pai. Então, vivi até os meus 30 anos nessa profissão, né? Trabalhando aqui nas fábricas francanas. E, na verdade, eu não tinha nenhuma expectativa de algo diferente, né? Porque a vida era muito simples, a vida era difícil, né? Então, quando eu me vi nesse cenário, já trabalhando numa fábrica, de uma profissão que você tinha um bom retorno, né, dentro das fábricas, eu olhava para aquilo e falei, poxa, isso aqui, eu não sei se eu consigo algo muito diferente disso. Mas a vida, ela traz essas surpresas maravilhosas para a gente, né? E num certo dia, o meu cunhado, né, que começou, na verdade, observar esse mercado de venda online, né, através do Mercado Livre, ele viu que meu sogro ele tinha calçados, né, numa estrutura já. Meu sogro ele vendia naquele modelo, não sei se vocês conhecem, antigamente falava-se modelo de pica-pau. O que é esse modelo? A galera vinha, né, meu sogro tinha uma estrutura, tinha os calçados ali, a galera vinha, pegava o produto ali do meu sogro e vendia num raio aí de 400 quilômetros, saía para vender. Picadinho. Só que tinha um problema. Picada, isso aí, tinha um problema. Você tinha muito cheque sem fundo. Na época só se trabalhava com cheque, então a inadimplência era muito grande. Meu sogro sofria muito com isso. E o meu sogro, o meu cunhado, ele pegou e ele fez alguns anúncios em Mercado Livre. E é claro que naquela ideia de só colocar esse produto no Mercado Livre, você ter um extra, né? Há um dinheiro ali para colocar um combustível, né? Para comer um lanche, enfim. E eu lembro que ele começou a vender alguns produtos e ele chegou em mim. Falou, já estou fazendo as primeiras vendas, está funcionando, cara. E assim, não é nada demais, mas não seria interessante você também fazer a sua conta dentro de Mercado Livre, né? Dentro dos marketplaces e de repente, né? Se acontecer, é um extra que você vai ter. E eu, na época, de verdade, assim, não era algo que eu olhava, que eu observava,
Mas falei, tá aí, o cara quer montar para mim, não vou desprezar um negócio que vem na minha mão dessa forma, né? Eu lembro que ele abriu a minha conta e fez um primeiro anúncio de uma foto muito amadora que ele mesmo fez com o celular, da forma mais amadora possível. E eu lembro que eu lembro que eu peguei login, senha, guardei, mas deixei aquilo. Passaram-se 3 meses, eu lembrei. Falei, poxa, meu cunhado fez aquela conta, abriu aquela conta para mim e eu não olhei mais. Deixa eu olhar aquilo. Eu lembro que eu fui no Lan House, eu não tinha computador, fui no Lan House, entrei naquela conta e, para minha surpresa, eu tinha feito uma venda faziam 15 dias. Fazia 15 dias que eu tinha feito a primeira venda. E eu lembro que era um produto de valor agregado, que meu sogro só trabalhava com produto de primeira linha, produtos em couro, calçados em couro mesmo. E eu lembro que aquilo era um retorno muito bom. Então, naquela época, eu lembro que você já ganhava ali 40, 50 reais de retorno para fazer uma venda. Que hoje é praticamente impossível no mercado que a gente está operando. E eu lembro que eu falei, poxa, e aquilo já me deu um primeiro insight. Falei, poxa, se é possível, depois de 3 meses, fazer uma venda com um anúncio mal feito, de qualquer jeito, de alguém inexperiente como eu sou, isso aqui é um caminho. Imagina eu melhorando isso. Imagina eu melhorando isso. E ali meu coração, assim, abriu para o negócio mesmo. Assim. Falei, poxa, eu vou investir tempo nisso. Então, eu trabalhava na fábrica até às 5 horas da tarde, saía da fábrica, eu ia para minha casa. Eu comprei um computador, um CCE, paguei R$100. Eu lembro, assim, travava o tempo todo. Eu montei um estúdio. Eu tinha um celular, montei um estúdio dentro da minha casa. Eu observei a minha casa, qual que era o lugar mais iluminado, e era o banheiro, onde eu tinha a melhor iluminação. Falei, poxa, é aqui que eu vou fazer o meu primeiro estúdio. Montei esse estúdio, aí pesquisei na internet como fazer, como melhorar a foto. Aprendi a mexer em Photoshop e eu comecei a fazer minhas fotos. E as minhas fotos ficaram muito melhores do que as que tinham nas primeiras páginas de Mercado Livre. E era tão louco naquela época que eu anunciava os produtos do meu sogro e eles já caíam na primeira página do Mercado Livre. Se eu falar isso para quem está me ouvindo aqui, que vende em Mercado Livre, sabe a dor que é você estar com o anúncio posicionado em primeira página. Eu não investi em ads, não fazia nenhum tipo de campanha. Só de anunciar ele já caía na primeira página. Caramba. Só de anunciar. Que ano foi isso? Foi mais ou menos? Isso foi em 2013. E aí eu falei, poxa, esse negócio aqui vai funcionar. E acreditei mesmo, coloquei no meu coração. Ficava até 2 horas, 3 horas da manhã acordado anunciando. Esposa dormindo e eu ali trabalhando, acreditando muito nisso. E muito rapidamente, cara, eu comecei a fazer vendas diárias, todos os dias. E o meu sogro tinha um estoque, então ele me deu um prazo ali para poder pagar, porque não tinha investimento, eu não tinha dinheiro para investir nisso. Então ele me deu essa força inicial e muito rapidamente eu vendia todos os dias vendendo. E trabalhando na fábrica. E eu comecei a ter um problema dentro da fábrica, que é o seguinte, nessa época, o Mercado Livre, você tinha muitas perguntas. Para você efetivar uma venda, você tinha lá, o cara queria 5, 6 perguntas. O cara queria tirar as dúvidas dele, por quê? Porque era um mercado muito inseguro. Até o próprio Mercado Livre, o olhar que a gente tinha para ele é de um lugar muito inseguro para se trabalhar. Sim. Quem não entendia, por exemplo, achava que o Mercado Livre o tempo todo estava pegando o seu dinheiro. Por quê? Porque sem efetivar a venda, você tinha que pagar a comissão. Era duro de permanecer no Mercado Livre. E que nessa época também, né, o Mercado Livre ele permitia produtos usados, você vendia pelo CPF, então assim, tinha uma... Não é hoje o sistema que foi formado hoje em dia. Jamais. Exatamente, o falsificado dominava. Por exemplo, meu sogro... Era bem o começo do Mercado Livre. Bem o começo. Era muito amador. O mercado... era isso, pelo que eu entendi, era mais um lugar que você entrava para vender uma coisa sua ali. Exatamente. O Zé Cané aqui, não quero mais, eu vendo. Era isso. Produto era mais novo, um desapego. Tinha muito pouco. Calçado novo tinha muito pouco. Então a gente foi meio que pioneiro para colocar calçados novos assim no Mercado Livre. Então ele também foi pivotando e foi melhorando. Tinha muita falsificação. Muita falsificação. Por exemplo, sapatênis era impossível vender. Porque quando você olhava nas 10 primeiras páginas, lembra do Oskley? Só tinha Oskley falsificado. Puta. Então você não conseguia mesmo vender. Mas aí eu continuei insistindo, porque aí os produtos do meu sogro, como ele tinha muito calçado social, eu vendia muito para Nordeste, porque o pessoal lá é muito carente desse tipo de produto. E foi funcionando cada vez mais, e eu fui só ampliando. E dentro dessa fábrica que eu trabalhava, eu lembro que eu cheguei no patrão, no dono da fábrica, e falei, eu vendo no Mercado Livre, funciona assim, 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 e eu preciso responder as perguntas para efetivar essa venda. Então eu preciso, você vai perceber, e pode ser que alguém vai comentar que eu vou muito ao banheiro. Não é que eu estou indo no banheiro, eu estou indo lá para responder perguntas.
Só que o volume foi aumentando tanto, cara, que eu, de verdade, eu ia umas 20, 30 vezes no banheiro no dia. E aí, 6 horas no banheiro e 2 trabalhando só, né? Cara, começou a rolar, dentro da fábrica, começou a ficar um clima insustentável, porque todo mundo falou, cara, esse cara tá louco, esse cara não sai do banheiro, mano. E eu, de verdade, cara, eu trabalhava e eu era um cortador que eu fiquei muito bom naquilo. Trabalhava, era manual. Eu não gostava do que tinha a máquina que se chama balancim, né? No manual, fiquei muito bom, cara. Chegava no fim da tarde, eu cortava mais que os caras respondendo pergunta. Porque eu pensava, eu ainda não acreditava 100% de que aquilo... eu deveria sair da fábrica para poder trabalhar com o Mercado Livre. Cara, eu falei, isso aqui é um extra, eu não posso perder o meu trabalho aqui. E eu fui insistindo. Só que chegou um tempo que ficou insustentável. Ô, Fran, essa dinâmica, né, de você ter um trabalho que te sustenta e você começa a empreender, a gente sempre acha que a gente é o único cara. E assim, acho que 90% das entrevistas do Pausa, quem montou uma empresa foi desse jeito. Como chama isso? Comigo aconteceu assim. Como que você chama isso? O quê? Esse segundo... Como que eu chamo? Segunda atividade, então é bonitinho que você põe pra Side job? Ah, olha só. Side Mas é verdade, você monta é um plano B, velho. Um plano B, exato. E aí você torna ele plano A conforme ele vai ganhando. Mas tração, isso é assim, de verdade, legal. É o que o Vitor falou, cara. Muita gente que a gente percebe que vem contar a história pra gente é exatamente assim. Ele tem uma atividade, ele começa a testar outras atividades, de repente uma engrena. São raros os casos que já existe uma transição programada assim, não, eu vou parar e começar outro negócio. Não tem, né, cara? É o dia a dia, você vai vivendo isso, e vai... Cara, porque isso vai percebendo, né? Tem conta pra pagar, cara. Você tem que... Exatamente. Né? Então você tem que ter a segurança de um lado também. Isso é muito do empreendedor. O empreendedor é o que eu falo, empreendedorismo é estado de espírito. Sim. Então assim, enquanto você é empreendedor, você está o tempo inteiro olhando em volta porque tem oportunidade. Sim. E aí, você nunca vai estar parado à toa, porque você é empreendedor. Então, se você é empreendedor, você está desenvolvendo alguma coisa, ou na sua empresa, ou na empresa de alguém, mas o tempo inteiro ali você está olhando. E aí vai aparecendo oportunidade, você vai testando. Uma delas pode dar pum, explodiu. É isso. Opa, então está na hora de eu fazer uma transição de um negócio para o outro. Isso é muito bacana, cara. E é muito natural nosso, e eu acho que é uma das coisas mais admiráveis aí do brasileiro, porque isso é muito do brasileiro. Sim. Cara, e é fascinante, né, cara? Você tá vivendo esse momento de transição em que você olha para o futuro e fala, cara, meu futuro pode ser completamente diferente a partir disso aqui. Frio na barriga. Cara, isso muda a minha realidade completamente. Frio na barriga. Absurdo. O medo, que faz parte do processo, né? Mas você vai investindo. E aí, eu lembro que a gente fez uma viagem, primeira vez que a gente viajou em família, em toda a família, para a praia. A gente foi à praia, todos nós. E eu lembro que no caminho de volta eu conversei com a minha esposa. Falei, amor, eu acho que está insustentável. Eu não consigo mais ficar na fábrica porque o ambiente está ruim. Tá todo mundo já falando, cara, por mais que eu tô, né, dando rendimento ali, tá todo mundo comentando. Eu lembro que quando eu voltei com essa decisão. Cara, eu vou sair e eu vou entrar, de fato, mergulhar nisso aqui. Porque se eu consigo fazer o que eu faço, fora do horário de trabalho, se eu investir o meu tempo todo nisso aqui... Ele já te dava uma grana. Já estava quase que equiparando. Já o que eu ganhava na fábrica para o que eu ganhava na venda online. Você já dava uma segurança. Já dava uma segurança. Na pior, eu tô equalizado. Exatamente. A questão e outra coisa, continuar. Deu ruim, eu volto. Eu recuo para você né, tinha minha manha, profissão. né? Eu tenho minha profissão, eu sei fazer. E tem um fato que você trabalhava cansado. Exatamente, cansado. Imagina. Você acordava, vai para a fábrica, você tá 100% de energia. Quando você chegava em casa para fazer o segundo turno, você já estava cansado. É outro rendimento. Exatamente. Por mais que eu estava energizado por esse novo que estava acontecendo, mas não era a mesma coisa se eu focasse. Desgasta. Total nisso. Desgastante. E aí ela meio que assim, mas ela concordou. Ela falou, amor, eu confio no que você está fazendo. Né? Você sempre, né, cuidou da gente aqui, vai para cima. E aí eu lembro que eu voltei e até ajudei meu cunhado também a tomar a mesma decisão. Né? Porque uma coisa legal, que até uma coisa bacana que aconteceu com a gente começou da mesma forma que esse meu cunhado montou a minha conta, ele montou para um outro cunhado também. E nós três, a gente sempre estava numa mesa como essa aqui, todos os almoços, falando do que estava acontecendo. Então eu descobri uma coisa nova, cara, esse tipo de produto aqui funciona, eu comecei a vender bem. Cara, cuidado com isso aqui, ó. A gente está perdendo dinheiro dentro disso aqui, tem que estar com o olhar atento. E cada um trazia, né, a sua visão, cara, e a gente cresceu, porque é isso. Né, esse ambiente colaborativo de todo mundo trazendo, né, a sua experiência, faz todo mundo crescer. E a gente fez isso, a gente viveu essa experiência. Legal. Eu lembro que eu saí, no mês da frente, meu cunhado também saiu. E ele era um gerente de loja aqui de Franca, e ele também tomou a decisão. Só que, cara, aí foi muito louco, porque 3 meses depois que eu saí da fábrica e investi todo o meu tempo, e eu ganhava já, em 3 meses, eu ganhava 3 vezes mais do que eu ganhava na fábrica. Porque aí as viradas de chaves foram cada vez mais rápidas, porque eu tinha tempo para investir. Né?
E num dado momento, a gente percebeu, eu tive essa percepção, e eu gosto muito disso, eu sou muito disruptivo, assim, eu não gosto de ficar numa coisa só, o tempo todo eu estou criando situações novas, isso é meu, né? E eu lembro que eu, trabalhando com o produto do meu sogro, eu comecei a perceber que pro futuro, aquilo ia ser a gente ia ter muita dificuldade porque era um produto de valor agregado. E a gente já percebia algumas movimentações do pessoal já trazendo um produto ali mais barato, já ganhando espaço nas primeiras páginas. Eu falei, isso aqui eu tenho que agir rápido. Porque na hora que o pessoal descobrir esse mercado aqui, essa galera que tem um produto mais em conta, vai colocar... E aqui é preço, porque aqui a gente não faz branding, a gente não consegue trabalhar marca aqui dentro. Aqui é guerra de preço. E é assim até hoje. Exato. Quem tem preço é que sobrevive nesse mercado que a gente está. Esquece. Marketplace é preço. É preço. E é assim até hoje. E aí eu lembro que eu falei, poxa, onde eu posso encontrar um produto diferente aqui para eu poder entrar nessa guerra, nessa briga, que isso vai acontecer lá na frente. Eu lembro que eu fui lá no shopping do Calçado. Entrei lá e contei a minha história, igual estou contando para vocês aqui. Comecei a vender, enfim. E eu lembro que tinha uma loja ali à direita, assim que você entrava, hoje não tem mais nada lá, né? Mas tinha uma loja à direita que chamava Romano. E era uma dona de loja ali, né? Eu lembro que eu falei para ela da minha história e ela falou, poxa, ué, legal. Eu não entendo nada do que você está falando, mas o que eu preciso fazer? Eu falei, não, só me deixa levar alguns produtos que eu vou fotografar. Eu tenho um estúdio na minha casa, né? E eu faço a fotografia lá e vamos tentar. E eu lembro que eu fiz as fotos desses produtos e rapidamente eu comecei a vender 3 vezes mais do que ela vendia na loja dela. Eu lembro que o coração dela, eu falei assim, poxa, isso aqui é o futuro, cara. Esse menino tem que estar aqui comigo. E eu lembro que ela me fez tudo que é tipo de proposta. Não, fica aqui comigo, vamos fazer crescer o meu negócio aqui. E eu lembro que eu fiquei tão conhecido dentro do shopping do Calçado que eu vendia para 5, 6 lojas ali dentro e eu passava, eu carregava já 50, 60 pares num dia. Imagina num shopping do Calçado que todo ali talvez não vendesse isso. Né? E eu carregando esse monte de produto e enchendo o carro todos os dias, eu comecei todo mundo querendo que eu vendesse os produtos ali dentro deles, né? Que legal. E cresci muito rapidamente ali dentro. Eu lembro que a primeira vez, olha que interessante, nesse processo todo, o Mercado Livre, ele agora abriu oportunidade para os sellers participarem de campanhas dentro do Mercado Livre de forma gratuita. Imagino que, olha as portas que foram se abrindo, de forma gratuita. Então, o pessoal mandou, eu lembro no e-mail, você foi selecionado, nós temos 5 sellers de Franca que foram selecionados para poder participar de todas as campanhas do Mercado Livre e a gente quer conhecer a sua estrutura. Eu falei, que estrutura? O meu estúdio no banheiro. Peraí, não vem não. E aí, na hora eu pensei, poxa, a minha estrutura é aqui dentro desse shopping do Calçado, eu tenho que trazer a galera para cá. E todo mundo me conhecia e foi muito bacana esse dia. Eu lembro que veio uma estrutura de Mercado Livre, né? Assessores, CEOs de Mercado Livre, veio para cá para conhecer a minha estrutura. E eu levei todo mundo para o shopping do Calçado. Todo mundo me conhecia. Então, as lojas que eu entrava, que eram meus parceiros, o pessoal falava super bem. Não, trabalha aqui com a gente, né? Você é parceiro, vende os nossos produtos. E aí, ali, um doava um produto para um e presenteava. E foi muito legal o clima, né? O pessoal falou, poxa, o garoto, ele tem futuro. A visão dele é aberta. Um prédio, com uma estrutura, e quando eles viram, cara, o cara está com o shopping do Calçado inteiro aqui para vender. A estrutura, o teu maior ativo era o teu contato, tua rede de contato. Não era uma estrutura. Exatamente. Que foda. E aí eles saíram daqui assim, muito felizes do que viram, né? Porque falou, poxa, o cara tem potencial de fato, tem muito produto que ele consegue trazer aqui para dentro do Mercado Livre. E aí eu lembro, só que aí nesse dia eu falei, a moral cresceu dentro do Mercado Livre já. Mas eu falei, eu preciso de uma estrutura. Porque eu já tinha alguns produtos na minha casa. Estocando. E aí eu lembro que eu falei assim, eu preciso de uma estrutura. Eu fiz uma reforma na minha casa e eu fiz um dos espaços, que era um cômodo, que eu fiz um quarto ali. Eu lembro que eu montei manualmente, 3 prateleiras, coloquei nesse quarto. Eu lembro que eu trouxe todo o estoque que eu tinha, que era meu mesmo, fora do meu sogro, fora do que eu tinha lá no shopping do Calçado. Eu lembro que encheu 1,5 prateleira. E na minha visão, eu falei, poxa, meu futuro vai ser isso aqui. Minha empresa vai ser dentro da minha casa, eu vou crescer, mas eu tenho espaço para crescer agora, eu tenho as prateleiras aqui, né? 3 prateleiras. Essa era a minha visão. Essa era a minha visão. Porque eu falei, e eu lembro que na época eu gostava muito de pescar, fazia pesca pesca aquática. Boa. E eu estava apaixonado naquilo. Então toda semana eu ia. Eu falei, cara, minha vida vai ser isso aqui. Uma visão muito, muito pequena, né? Micro do que podia ser o negócio. Mas aí, muito rapidamente, em 3, 4 meses, já não cabia mais nada dentro da minha casa. E aí a história de todo mundo. Fui para um primeiro espaço, aluguei uma casa de 3 cômodos, porque aquilo assim, muito pé no chão, eu não queria ir para um lugar onde eu pagasse um aluguel
muito caro, fui para uma casa de 3 cômodos. Depois de 1 ano já não cabia mais nada. Fui para o primeiro barracãozinho, né, que era no meu bairro. Então, quando eu fui para esse barracão, eu falei, poxa, é aqui, acabou. Estourei. Tá aqui. Eu tô num hype assim, total, né? Mas aí também não coube, cara. Eu fui para onde eu tô, para o Paulistano. Aluguei primeiro galpão, segundo, terceiro, quarto. E aí, na pandemia, né, resumindo muito a minha história na pandemia, foi onde aí a gente cresceu de uma forma que aí foi assustadora. E aí eu precisei tomar uma decisão. Eu não sei se vocês conhecem ali, o galpão que eu tô hoje, que é um galpão de 1.600 metros, eu tenho um outro de 580. O galpão que eu tô hoje era de um fabricante que chamava Fork, uma marca chamada Fork. Pessoal muito forte mesmo. E no meio da pandemia, o pessoal só trabalhava com lojistas, né? Aí para eles deu muito ruim, não tinha como mais, era insustentável aquele tamanho de estrutura. Era uma fábrica, junto com o e-commerce deles ali também. E eu lembro que ele foi e me procurou, eu já tinha parceria com ele, vendia produtos dele. Falou, cara, eu sei que o seu negócio está crescendo, infelizmente o meu está diminuindo. Mas eu queria te oferecer a minha estrutura aqui, que você viesse para cá. E aí, no meio da pandemia, a gente foi para lá. E eu com muito medo, de verdade, com muito medo, porque era uma estrutura, cara, era muito grande, assim, né? Imagina, alguém que veio de muito de baixo, crescer nessa velocidade. Mas, cara, eu apostei, falei, poxa, eu não posso recuar. Sim. Eu lembro que eu me cerquei de todos os cuidados, entrei em contato com todos os nossos assessores de conta. Nesse momento, eu estava com assessor dentro de Mercado Livre, dentro de Shopee, dentro da Fit, dentro de Netshoes. Falei, gente, eu estou pensando em mudar. E eu queria saber o que vai ser o futuro desse nosso negócio. Eu posso apostar? E todo mundo foi unânime. Cara, vai para cima. Vai para cima, porque nessa pandemia aí, você vai... Do jeito que você trabalha, você vai explodir cada vez mais. E foi, cara. A gente foi para lá. E foi uma decisão muito acertada, porque na pandemia a gente explodiu de quase ficar louco, cara. Porque assim, e na pandemia só e-commerce aberto, não tinha mais nada, né? Sim. Só que chegou uma fase que teve lockdown aqui em Franca, lembra? Você não podia abrir. E a fiscalização, todo mundo falando de fiscalização que estava apertando. E a gente trabalhando quietinho, dentro de um galpão, toda a estrutura funcionando. E assim, mano, chegou numa fase que a gente tinha 7, 8, 10 mil etiquetas paradas lá, porque a gente não estava tendo produto. E correndo atrás disso. Quantas vendas por dia, mais ou menos? 3 mil vendas por dia. 3 mil vendas por dia. 3 mil vendas por dia. Nessa fase acontecia. E eu vi muita gente, Fran, acontecer essa migração do cenário, acho de moda em geral, não só calçado, mas confecção também, né? Mas viver um cenário que perdura até hoje, eu acho, né? Dos fabricantes ainda não entenderem que o modelo B2B, com representante comercial, pegando a estrada, indo até o lojista, já faliu, já morreu esse modelo. Né? Eles não perceberam isso porque não há uma renovação. Sim. Você pode perceber que não tem nenhum representante comercial novo. Tem, um ou outro tem, mas 90% são os caras que estão saindo do mercado, estão na descendente já, né? Sim. E acho que essa visão míope abriu espaço para a gente, para poder o online atuar. Né? Tanto tem muito lojista agora, em 2024, tá? O lojista final na ponta agora querendo começar a vender. Aí você vê a história dele, 12 anos vendendo ali. De estrada. Exatamente. Você está muito à frente já de quem está pensando. E acho que o grande passo do online também foi tirar o intermediário. Exatamente. Né? Então a gente consegue vender direto. Isso fez muita diferença em você também. De Exato. pegar direto do fornecedor para poder colocar ali, né? Porque, na verdade, a gente não tinha possibilidade nenhuma, né? No mercado tradicional, cara, pessoas como eu não tinha possibilidade de entrar. Sim. Porque você tinha os padrinhos desse negócio que te colocava dentro. Se você não era um desses caras, você não entrava nesse ambiente. Fora o custo de montar uma Agora, loja, montar democratização estoque, etc. total, né? A internet, ela trouxe democratização hoje, Exato. cara. Inclusive, eu trouxe gente demais para esse mercado, né? Porque a gente percebeu também... Aí no meu negócio ele cresceu, porque eu abri braços dentro do meu negócio. Hoje, além da venda online, eu tenho hoje o que a gente chama de dropshipping, né? Uhum. Eu tenho hoje mentorias. Então, a gente tem vários processos lá dentro que trouxe muita gente também que não tinha possibilidade. Uma das coisas que eu faço muito, cara, é trazer dentro do meu time mesmo, quando eu percebo que o cara tem feeling para empreender, eu trago o meu colaborador para vender meus produtos. Eu faço dele um empreendedor. Né? E isso já aconteceu várias vezes. Tem vários parceiros meus que trabalhavam dentro da minha empresa, um cara, né, que tinha essa visão, que tinha esse desejo. Falei, poxa, vem aqui, né? Vamos crescer junto. Trabalhando dentro da minha empresa, eu abri a conta dele, ele começou a vender e hoje ele está vendendo, está cuidando da família dele, vendendo online. Vende meus produtos, vende de outros. Né?
Mas por quê? Porque democratizou. Então, quem tem desejo, quem tem vontade de entrar, cara, a porta está totalmente aberta. A gente sabe que não vai parar agora. Ah, ficou mais difícil? Ficou mais difícil. É igual a gente está falando. Você tem que ser... Na verdade, é para qualquer um, mas você tem que deixar de ser qualquer um, né? Exato. Porque senão você não vai crescer. É um ambiente que ficou... Aqui em Franca, principalmente, ficou insano, né, cara? Você Profissionalizou. 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 Pulverizou, eu acho que é a palavra. Porque, cara, a maioria, na verdade, está fazendo a coisa errada. Eu acho que não chegou no concordo nível. 100%. Você entende isso? A maioria está fazendo a coisa errada. A estrutura é mais profissional. É mais profissional. Na verdade, permanece quem profissionalizar. Exato. Só que vai permanecer. A grande parte dos vendedores que eu vejo, assim, a grande parte dos vendedores online que eu vejo, primeiro, ele depende somente do marketplace. Então, é aquela briga de foice por preço. Eu não tenho diferenciação nenhuma do meu produto com os concorrentes, só que eu tenho um volume de entrada. Ou eu tenho uma alta exposição de marca ali dentro. Só que poucos fazem a precificação correta, poucos fazem a gestão correta da marca, que é, na minha visão, utilizar o marketplace como porta de entrada para o meu cliente conhecer minha marca e meu produto, mas eu conseguir ter uma estrutura para poder vender para esse cliente mais vezes. Ou seja, eu ativar canais de retenção de clientes. Porque o marketplace, na verdade, é ele que faz. Exatamente. Genialmente. Ah, o Neymar desceu do avião e entregaram a chuteira para ele. Quem entregou? A caixa era do Mercado Livre. Exatamente. Não era da marca da chuteira. O cliente é do Mercado Livre. Exatamente. O cliente é do Mercado Livre, não é meu. E como é que você faz isso? Como que você atua com isso, cara? Me conta. Sim. O que a gente está fazendo agora, né? Porque primeiro, eu entendi que esse mercado... Porque há muito tempo atrás a gente já falava disso. Cara, você vai ter que ter a sua própria marca. Vai chegar um ponto que vai ficar insustentável. Né? A briga, todo mundo vai vir. Os grandes vão chegar, né, com uma estrutura gigante. Já aconteceu. Sim. É o que está acontecendo exatamente agora. Só que naquele tempo, cara, não dava para tomar essa decisão. Porque a gente estava numa crescente muito grande. Não fazia sentido eu tirar foco de onde eu estava, que ainda ia crescer e vai continuar crescendo, para eu ter a minha marca. Só que agora chegou esse tempo. Né? Inclusive, né, nesse exato momento, eu construí a minha marca agora de um produto mais premium, né? Para quê? Para a gente poder, de fato, ter o nosso cliente. Só que a gente está sentindo que o rolê é outro agora. Né? Agora é outro mundo. É um outro universo. Sim. Então, a gente está abrindo a nossa mente para poder trazer esse cliente, para ganhar esse cliente. Inclusive, o meu produto ele é um produto acima de R$400. Então, não é para Franca, por exemplo. Não é que não é para Franca. A maioria dos meus clientes não vão estar em Franca. Né? Então, eu tenho que abrir a minha mente agora para poder captar esse cliente. Então, é um outro rolê. Muito mais difícil. A gente sabe como é que está o tráfego pago hoje. Está absurdo. Né? Então, para você ter uma venda hoje, meu amigo, o investimento é altíssimo. Mas é para quem está olhando para o futuro, quem está pensando em legado. Né? Exato. E é claro que eu tenho uma base que me sustenta enquanto marketplace, enquanto venda em marketplace, cliente de marketplace. Né? Mas voltando um pouquinho, eu só gostaria que eu acho que vai ser importante para quem está entrando no marketplace ter essa visão de como construir isso. Eu gostaria de dar esse insight para a galera. Por favor. Porque é isso, a gente está aqui para poder passar para a galera né, a nossa caminhada daquilo que já fez sentido ou não, né, no meu caso. O que acontece? A galera está entrando e eu sempre comento que assim, o problema, quando você entra para vender em marketplace, você ainda tem um imposto muito baixo. Né? Você não tem estrutura nenhuma, você está pegando dos drops e, de fato, você vai conseguir vender. Para a grande maioria, você vai conseguir vender e você vai conseguir vender volume. A gente tem um programa aqui em Franca que vocês sabem que é o Polo de Franca, que está trazendo, né, dando uma abertura muito grande para a galera. Então, nesse primeiro momento, imagina você tendo 4 meses de comissão zero dentro de Mercado Livre. Você vai vender e vai vender muito. Isso está acontecendo com a galera que trabalha com a gente, com muita gente aqui de Franca. Só que o ponto vai passar 4 meses. Em 4 meses, aquilo que era 4% só de imposto, você vai já para 10, 12. Então, depois de 4 meses, você não tem mais zerada a comissão dentro de Mercado Livre. Você está pagando imposto de 12. Cara, o que fazer para você permanecer nesse mercado? Começa a troca. Começa a ter troca, atendimento. Nesse ponto, você já precisa ter um colaborador ou 2 para embalar produto, para te ajudar, né, em toda essa operação que você está fazendo. O que fazer nesse momento? Aí que é o ponto que a galera se perde. A galera deixa de precificar certo. Por quê? Porque uma coisa que acontece é que a maioria é uma rapaziada abaixo de 25 anos. O cara, em 4 meses, ele virou o herói da família dele, cara. Imagina o que é o sentimento
de alguém que, de repente, não tem reconhecimento nenhum dentro da casa, e agora os seus pais, os seus primos, você está contratando gente da sua família, você tá bancando os seus pais em alguma coisa, você está presenteando melhor as pessoas, você virou o cara da família. Você chega nas reuniões agora, todo mundo te olha e fala, cara, o cara cresceu na vida, 4 meses. E aí o cara quer manter aquilo. E eu vi várias pessoas quebrando, né, tendo muita dificuldade porque deixou de precificar certo. Então, a minha dica é, o meu insight é continue precificando certo. Sim. Porque o Mercado Livre, ele quer o cara que faz a coisa certa. Ele não quer o cara charlatão, porque esse cara ele vai rodar muito rapidamente. É o longo prazo. Entende? É ao longo prazo. Então, uma das coisas que o pessoal precisa fazer, cara, é enviar produto para o full do Mercado Livre. Hoje, a minha estratégia, 50% da minha venda dentro de Marketplace é full. Por quê, cara? Você não vai precisar de colaborador, você dá conta de fazer sozinho esse rolê, você não precisa de gente para te ajudar, porque é isso, é enviar produto para lá e deixar que os caras fazem toda a logística. E os caras estão só ampliando cada vez mais essa estrutura deles. Por quê? Porque o Mercado Livre só na frente de todo mundo. Sim. É onde eles ganham. Por exemplo, tem um programa lá em São Paulo, e eu já testei ele, que é o Flex, que é a entrega no mesmo dia, vocês sabem. Esse, cara, está abaixo do full do Mercado Livre. O Mercado Livre está investindo muito mais em full do que no próprio Flex. Por quê? Porque já foi testado e se sabe que se o produto não tiver na mão, lá no full, cara, a galera não faz a logística certa e começa a atrasar. E aí o Mercado Livre está investindo num ambiente, cara, que não vai funcionar porque a gente sabe o brasileiro como que é. Né? O brasileiro tem um jeitinho brasileiro. Miguel. É o Miguel, não tem jeito. E o Mercado Livre está trazendo para ele essa responsabilidade. Exato. Então ele vai investir aonde ele sabe que ele dá conta da demanda. Né? Ele tem estrutura para fazer. Que então, é um modelo da Amazon testado e comprovado. Comprovado. Né? Então, a partir de Mercado Livre fazendo full, cara, nós temos Shopee fazendo full, nós temos a Shein, a Amazon, nós temos Magazine Luiza, todo mundo tem full. Então, para que eu vou, né, montar uma estrutura gigante aqui se eu, cara, tenho uma estrutura pronta lá para me servir? Eu não vou ter atraso, a minha reputação e nenhuma dessas contas vai cair. A gente sabe da dor que é. Quando eu perco reputação, cara, eu perdi tudo. Perdi minha empresa. Né? Então, é preciso pensar sobre isso. Então, entrou, cara, principalmente num programa como o Polo de Franca, já pensa, cara, eu preciso, no fim disso tudo aqui, eu preciso estar enviando para o full. Porque isso aqui esse primeiro momento ele é maravilhoso, mas ele não vai permanecer. Eu vou ter um imposto maior, eu vou ter uma estrutura que eu preciso pensar sobre isso. Então, galera que está vendendo em Marketplace, cara, é full. Né? O futuro é full, não tem como. Você não consegue full permanecer. E a precificação, que é extremamente importante em precificação, qualquer negócio. Exatamente. Né? Assim, no dia a dia eu encontro... Já não deixar a emoção disso, te tirar a lógica das coisas, né? Porque as coisas têm uma lógica. Né? E a precificação tem essa lógica. Total. Né? E aí é caminhar com quem faz o que é certo também. Né? Porque a galera caminhou sozinho, meu amigo. Você é uma presa fácil, né? É o que vocês fazem aqui. Vocês têm 2 aqui trocando ideia. Né? Exato. Isso aqui, cara, sozinho, cara, a nossa mente ela fica olhando para um lugar só, né? Quando a gente tem mais gente ao nosso lado, a gente cresce. E você parece simples, mas tem muita gente que caminha sozinho, né? Faz todo sentido. Você mesmo falou, né? Você estar perto de pessoas que estão vivendo no mesmo ambiente e em vibrações diferentes, você cresce. Você cresce. É o que a gente faz há 180 episódios. É isso aí. E que você ia falar, Jean? Não, eu acho que é isso. Perfeito. E ele falou bastante da questão da marca própria, né? De trazer a marca. E eu acho importante a gente ressaltar a importância de cuidar da marca. Então, já vamos abrir aqui um bloco Com certeza, bebê. para falar dos nossos apoiadores. Vamos falar da Começando pela Village. Village? Vai lá. Cara, Village Marcas e Patentes, o slogan deles é "Por um mundo menos arriscado". Acho que isso é imprescindível. Todos nós que trabalhamos no mercado de varejo, de venda de produtos, né, e serviços, a gente sabe que o grande zelo que nós temos que ter, o Fran até falou, perdeu sua reputação, perdeu sua empresa. A marca é a maior reputação que alguém pode ter. Inclusive, muitas empresas do mundo, o bem mais valioso da empresa É a marca. é a própria marca. Então, e na hora de fazer o registro da sua marca, na hora de cuidar da sua empresa, a sugestão é que você cuide com quem realmente entende desse segmento, entende desse mercado. A Village Marcas e Patentes tem história no Brasil e em outros países. Eles fazem não somente o registro como pesquisa e o principal de tudo, na minha opinião, a curadoria da sua marca. Ou seja, eles têm uma equipe que fica o tempo inteiro ligada se existe alguém tentando registrar uma marca que pode ferir o seu registro ou não. É isso aí. Você protege o seu dinheiro, você protege o seu patrimônio e muitas empresas esquecem de proteger sua marca, né? Que é, muitas vezes, o maior ativo.
Então, nada mais justo que trazer a devida proteção. Óbvio que a gente precisa cuidar de patrimônio, de dinheiro, da casa, de tudo mais, mas também ter essa cautela quando a gente fala de marca, porque perder uma marca hoje... Eu já perdi. Custa muito. Já perdeu? Já perdi 2 marcas por não registrar. Me conta. Sim, eu já perdi uma marca, um nome muito forte, inclusive, que já estava acontecendo e eu precisei de tirar do mercado, que era uma marca de botas, né? Que era a Fran Boots, no meu nome. E eu fui trabalhando e vendendo super bem, cara. E o tempo passou, eu falei, cara, depois eu registro, ninguém vai pegar, é meu nome, ninguém vai querer isso. Cara, quando eu fui buscar, já estava registrado. A galera viu os anúncios, né? Viu que já estava hypado, foi lá. Porque tem uma galera que está o tempo todo atenta a isso, né? Sim. Que vive disso. Olhou e falou, cara, o cara tá marcando. Registrou. Infelizmente. Vacilo meu. E doeu demais, cara. Porque pensa no carinho que eu tinha pela marca. A gente vendendo muito, né? E reestruturar isso. É chegar para o teu público e falar, não chamo mais Fran Boots, cara, vou ter que tirar. Não é simples, não é simples, e aí dói muito. Entender, falar, o que esse cara fez de errado, né? O vacilo. mais simples não acontece, Vacilo. né? De falar, não, o cara simplesmente vacilou. Às vezes, olha, por que ele tá escondendo, o que aconteceu? Pois é, isso cara. aí, cara. E o valor Custa sentimental, muito. eu acho que é o que mais dói, cara. Porque você Dói muito, coloca né? um sentimento naquilo, né? Exatamente. De perder Tinha seu isso. Tinha meu nome. O financeiro exatamente. é grande, mas o sentimental O ainda sentimental ainda maior. Emocional Concordo Não com é? você. Não é? Exato. Tem que cuidar sim. Por isso a importância, então, sugiro que você conheça a Village Marcas e Patentes hoje e entre em contato com eles. O atendimento é espetacular, você não vai se decepcionar de jeito nenhum com tudo que eles trazem para nós. Sem surpresa, né? Nem se decepcionar e nem ser surpreendido. Nem precisar tirar sua Exatamente. marca do mercado. Muito bom. Depois da Village, vamos falar de ShopHub. Com certeza. Aliás, você falou para mim que montou a estrutura de marca própria, montou na ShopHub. Sim, na ShopHub. Legal. Parabéns por essa decisão. Eu trabalho junto com eles há um bom tempo já. Tem uma grande parceria com o Zé Carlos, com o Tarsilo. Muito prazer de tê-los conosco, apoiando o Pausa também, apoiando empreendedores, porque é isso que a gente busca. Quando busca a plataforma de e-commerce é segurança, né? É ter estabilidade e o principal, poder customizar a experiência. Se você procura, se você tem um e-commerce que está escalando as vendas e percebe que tem que ter funcionalidades a mais, perceba que você não precisa ir para plataformas multinacionais que vão te cobrar centenas de milhares de reais para simplesmente montar um layout. Você pode ter uma plataforma inteligente e conectada com o que você precisa para escalar as vendas. E a ShopHub é a melhor que eu conheço, sem dúvida alguma. É isso aí. Cara, grupo no WhatsApp para poder tirar dúvida. Programador fazendo Google Meet com você para te ensinar a plataforma que precisar. Nada paga isso, eu acho. Então, acredito eu que muitos clientes nossos escalam por terem a base sólida deles na ShopHub e temos o prazer de tê-los como apoiador do Pausa. É isso aí. Não dá para você imaginar você não conseguir vender por um problema na plataforma, né? Sim. Eu não conseguir fechar a porta da loja física por algumas horas durante o dia. Pô, não faz o menor sentido, né? E online a gente tem o direito de vender 24 horas, né? Ininterruptamente. Então, Sim. aqui a gente tem uma plataforma que não só garanta que isso vai acontecer, mas que todas as funcionalidades se conectem. E quando tiver qualquer bucha, fácil de resolver, né? Então, acho que Exatamente. é isso. Zé, Tarsilo e todo o time lá da ShopHub. Tamo junto. Vale a pena, eu garanto, 100%. Coloco meu nome à prova, sempre falo isso para eles. Isso é muito importante. E uma conexão muito boa também para você poder pensar. Conheci o Fran por intermédio do Robinho. Sim, Robinho. Por bacana. sinal, Abraço para é que o seu e-commerce é o seu RP. O resto são pontos de venda. Então, se você não quer ter problemas na migração de plataforma, você não quer ter problema, por exemplo, igual o Fran vende, Mercado Livre, Dafit, Netshoes, Shopee, Shein e loja própria, você não quiser ter uma ruptura de estoque, o seu estoque ele precisa estar integrado a um software ERP. E, cara, sem dúvida nenhuma, a SoftShop é a melhor solução do mercado, muito porque ela também pode ser customizada. Tem Sim. coisa feita para você lá? Tenho certeza. Total. Aconteceu. Robinho, fantástico. A gente já fez muita coisa, né, cara? O pessoal muito atencioso. Robinho, equipe, time muito Abraço. bacana. Cara, ajudaram a gente demais a solucionar coisas que, assim, a gente falou, cara, como é que faz isso aqui agora? Robinho chegou lá e falou, não, eu tenho a solução para isso. Ele chama de robô, é engraçado, né? Que assim, antecipa tudo. Por exemplo, nota fiscal, né? A gente tinha muita dor com isso, porque trabalhava... tinha que ter... A gente trabalhava com 5 contas diferentes, né, cara? E unificar isso era muito difícil. O Robinho trouxe os robôs, o meu time chega agora de manhã, cara, as etiquetas estão todas liberadas para poder só fazer a impressão e detonar. Então, no momento de venda, de volume de venda, como está sendo agora, se você não tem,
né, esse suporte aí de um ERP como é a Soft App, mano, você vai rodar muito e aí você vai ter dor muito maior. Custa muito mais caro não ter, mas né? muito mais caro, exatamente. Vale muito a pena. Exatamente. Então, conheça a SoftUp. É uma indicação, tá vendo? De quem tá Sim. no dia a dia, no jogo ali, né? E temos o prazer de tê-los também apoiando o Pausa pra gente. Isso aí. Além disso, temos as canecas aqui da Monetix, Olha só. né? Meios de pagamento e não somente pagamento, tem muito mais. E vou te falar o seguinte, tem vídeo da Monetix, não tem, Jean? Dá uma olhada aí. E quando o assunto é parceria de confiança, a Monetix se destaca. É a melhor maquininha de cartão do mercado, com taxas de juros justas que ajudam o seu negócio a aumentar a margem de lucro. É tecnologia e confiabilidade para fazer o seu negócio crescer. E tem mais. A Monetix conta com um programa de agentes externos. Se você tem 18 anos e está buscando uma forma de ter uma renda extra, essa pode ser a sua oportunidade. Na Monetix, além de poder trabalhar como representante e ser um autônomo, você tem uma possibilidade de lucros ilimitados. Uma oportunidade para quem quer ser o dono do seu próprio tempo. Boa, é isso aí, Monetix. Muito mais do que só uma solução financeira para o seu Isso negócio. aí, parceiraços aí do Isso Pausa aí. também. Cara, Valeu, galera Monetix. é isso aí. E a gente falou de proteção de marca, de patrimônio, falamos aí de garantir que tudo funcione. Para proteger a grana, Vitor, o que faz? O que eu acho mais importante é o seguinte, o empreendedor ele tem que estar focado na renda ativa dele, né? E a gente tende a querer abraçar todos os pontos e também pensar na renda passiva. Eu estudo todos os dias sobre isso, mas mesmo estudando todos os dias, e acho que eu tenho um entendimento melhor do que grande parte da população brasileira com relação a isso, ainda assim eu encontrei alguém que sabe muito mais que eu, que está no dia a dia operando a parte financeira e principalmente trazendo segurança para quem está investindo. Então, se você também é empreendedor ou se você trabalha e você pensa no seu futuro, mais importante do que tudo é pense no seu eu do futuro. Você tem que viver uma vida boa, com certeza, mas guardar parte para o seu eu do futuro. E a melhor forma de você poder guardar essa parte, que ela tenha um rendimento, que não perca valor durante o tempo, é com a The Hill Capital. Exatamente. São a 8ª melhor empresa dentro do BTG Pactual. Tem uma equipe incrível e extremamente confiáveis para poder fazer a gestão do seu patrimônio pensando em você e não em comissões e taxas como a gente está acostumado a ver. O cara te indica um ativo porque ele vai ganhar uma comissão maior. Na The Hill isso não acontece. Eles indicam realmente aquilo que vai fazer sentido para a sua carteira ao longo do tempo. Eu acho incrível a tratativa deles. Exatamente. Imagina que você já tem uma instituição que é a BTG, que é um monstro e super conceitualizado, e dentro da BTG você ser o 8º escritório, o premiado como o melhor o oitavo melhor escritório de entre 160 e poucos. Ou seja, a gente está falando de uma é muito refinado, né? Ou seja, os caras são bons, mas são bons com muita força. Por estar dentro da BTG e por ser premiado entre os 8 melhores aí da BTG. Então, se tem alguém que a gente pode confiar para cuidar do futuro do patrimônio, eu não tenho dúvida que a BTG, que a The Hill Capital faz isso com todo o time lá. Fábio, Grazi, Vinícius e todo mundo aí. Exatamente. Então, sugiro eu que você faça uma coisa muito simples. Marque uma reunião com eles e peça um estudo da sua carteira de investimentos. Acabou. Tenho certeza que assim como aconteceu comigo, eles vão ganhar o seu coração, o seu respeito e vão te transmitir muita seriedade para lidar com a coisa mais importante, que é o futuro da sua família e o seu futuro também. É isso aí. Valeu, Certo? The Hill. E para encerrar o nosso bloco dos apoiadores, te dar um presente da Smart Envios, cara. Acho que a grande dor, né? O Fran falou sobre logística, né? O Mercado Livre e todos os marketplaces resolveram a logística com o Full. E quem tem a sua própria loja, né? Precisa resolver como chegar em diferentes partes do Brasil com qualidade e com custo baixo e a melhor solução pro cliente, principalmente, né? Então a Smart Envios integra diversas transportadoras e te dá a solução perfeita para chegar no seu cliente mais rápido e mais barato, que isso é o papel da logística. Para de tratar a logística como um custo e comece a tratar a logística como uma estratégia de vendas. Acho que essa é a definição mais importante do que a Smart Envios traz para nós. Bacana. Valeu, Smart Envios. Fran, Obrigado, pessoal. vamos lá. Vamos lá, bora. Cara, eu vi que você foi recentemente ao Legendários. Sim. É um tema bem hypado. Sim. A gente falou antes de gravar. Tem quem odeia, tem quem ama. Tem. Filho.
Já Foda-se. O que interessa é o que você achou isso sobre aí. isso. Queria entender. Liberdade O que pra te cada um motivou pensar. aí? Legal. E eu sei que não pode contar o que acontece. Não pode. Ninguém não pode pode abrir. contar. Não essa pode é a saber. lei. Exatamente. Mas me conta o antes e o depois, então. Vamos lá. Já que o durante a gente não pode saber. Vamos lá. Legal, eu fiquei, acho que 1 ano e meio atrás, eu fiquei sabendo do Legendários, né? Vi aquele monte de homem de laranja numa montanha, falei, cara, que loucura é isso aqui, né, cara? Tem maluco. E aí você acha que, assim, cara, um movimento, sei lá, alguém tentando criar alguma coisa nova no mercado, né? Enfim, mas, cara, deixa eu saber, deixa eu entender do que se trata, né? E aí eu vi sobre a base, né, do porquê dos caras, né? E o porquê era fortalecer homens, né? A gente entende que a gente está numa sociedade em que a figura masculina ela vem sendo depreciada cada vez mais, né? E a gente vai percebendo um fortalecimento cada vez maior da figura feminina e que é muito válido, se for, na minha visão, se for feito da forma correta, é claro, a mulher ela foi depreciada, né, por muitos anos, a gente sabe. Né, dos nossos avós, como que a mulher era tratada, né? E, de fato, ela tinha um lugar muito pequeno na sociedade e a mulher, a gente sabe do valor que ela tem, o quanto a sociedade ganhou a partir do momento que a mulher ela foi ocupando espaços, né? Só que, ao mesmo tempo que a mulher cresceu, o homem ele vem diminuindo, ele vem sendo enfraquecido. E esse movimento, ele entendeu que isso estava sendo feito de forma proposital. Né? E uma vez que essa figura masculina ela perde a sua relevância, a gente perde muito como sociedade, né? Se você for entrevistar a maioria dos filhos hoje, que ele não consegue ter uma vida social saudável, a gente percebe que a fala dele é a partir de um acontecimento da falha de um pai, né? Foi a falha da figura masculina dentro de casa que trouxe esse enfraquecimento desse garoto nos ambientes que ele vive, né? E o Legendários ele veio para fortalecer novamente essa figura masculina, voltar ele para o papel original, né? Que é o quê? O homem ele liderando a casa dele. É claro que a liderança ela é compartilhada com a mulher, mas o homem ele se posicionando, sendo aquela figura que, por exemplo, o meu pai, por mais que teve fases na vida dele que eu olho e falo, cara, isso não faz sentido, não precisava ter acontecido, mas eu sempre vi o meu pai como uma figura de um cara firme, um cara que ele trazia o recurso para casa, um cara que ele se posicionava, né? E a gente está vendo cada vez mais o homem perdendo isso. E o Legendários, ele é essa estrutura que traz de novo esse vigor para o homem, dele olhar para dentro e falar, cara, existe um leão aqui dentro, precisa rugir. E não está saindo nenhum gatinho daqui de dentro, né, cara? Eu preciso de um leão rugindo aqui, porque a sociedade, o mundo que a gente vive, eu preciso me posicionar, senão a minha família sofre. Então, a base deles é essa estruturação da família a partir do homem. E aí a pergunta, né? Mas por que não para as mulheres e só para os homens? É exatamente porque a percepção é de que o homem perdeu esse lugar. A mulher ela está muito bem estruturada, né? As mulheres ela assumem 4 funções, às vezes, dentro do lar. Além de cuidar da casa, cuidar dos filhos, da educação dos filhos, ela está trabalhando. Então, na verdade, ela está sobrecarregada. E o homem precisa agora de dar essa condição para a mulher ocupar só o papel original dela. Que o Legendários entende que o lugar da mulher é um lugar... Ela precisa estar feliz. O homem precisa realizar essa mulher. Se a mulher estiver feliz, as coisas fluem bem dentro de casa. Uma mulher mal-humorada, a casa ela se perde por conta disso. Uma mulher feliz, né, essa casa ela volta para o valor original. Né? Os filhos eles crescem de forma mais saudável. E aí, a partir disso, eu falei, poxa, isso faz sentido. Já é uma construção que eu quero ter dentro da minha casa. Né? Por exemplo, uma das coisas que assim que eu casei com a minha esposa, a gente tinha um desejo. Ela trabalhava fora, como eu, normal. Né? A gente não tinha como, eu não dava conta dessa demanda sozinho. Mas a gente tinha um sonho de que ela viesse para a nossa casa, né, e ela cuidasse desse ambiente chamado lar, né, e eu pudesse, então, dar essa condição para ela. E a gente conseguiu, a partir também desse meu processo, né, que eu vim para a venda online, a gente conseguiu ter essa estrutura. Então, isso já era o meu sentimento. E agora eu vi um movimento que ele corroborava com aquilo que eu já pensava. Falei, poxa, eu tenho que subir essa montanha aí para a gente entender isso de perto, né? Já que ninguém me conta nada, eu preciso descobrir. E aí eu fui em fevereiro. E, de fato, foi surpreendente. Eu imaginei... Eu sempre falo que não dá para você... Você não consegue... Pelos vídeos que você vê, né, na internet, você não consegue entender nem 10% do que é o Legendário na prática. O que você vive lá, cara, é uma experiência surreal, é muito forte.
E essa conexão com Deus, né? Eu sempre fui criado no ambiente evangélico, né? E sempre essa busca, né, pelo Deus que eu creio, né? E o que me falaram é que o top é... Primeiro legendário. Exatamente, Jesus Cristo, exatamente. O legendário número 1 é Jesus Cristo. Então você vai para um encontro pessoal com ele. E me disseram que o top era 100% espiritual. E aí eu não entendi isso. Cara, como pode ser espiritual? Um monte de homem subir na montanha. Tem sacrifício. Você tem que carregar uma mochila, enfim. Não tem nada de espiritual nisso. Como pode ser espiritual? E, de fato, o negócio é espiritual. Pelo menos das pessoas que eu vi lá. E uma coisa linda de poder contar, e o que a gente pode falar é de testemunhos, de coisas que aconteceram lá. Por exemplo, no ambiente que eu vivi lá, que eu convivi, tinha cara que tinha já separado da esposa. Estava fora de casa, né? E no fim desses dias, o cara dizendo, cara, primeira ação que eu vou tomar, cara, chegar lá, eu vou trazer a minha esposa, eu vou voltar para casa. Cara, eu entendi o valor da minha esposa e dos meus filhos. Eu vou retornar para minha casa. Cara, e ver isso, o cara chorando em lágrimas, dizendo, cara, o que eu fiz da minha vida, velho? Eu tô desprezando o meu bem maior, minha esposa e meus filhos, né? Porque a gente está numa sociedade, cara, que casamento é assim. Eu casei, não deu certo e deu incompatibilidade de gêneros. Cara, tá tudo certo, arruma outra. E, cara, só que o problema não se resolve aí, né? É dentro do cara que está um problema, muitas vezes, né? A percepção de mundo dele, né? Do valor que ele dá para essas coisas. Você pode trocar 500 vezes, não vai mudar nada. Cara, não vai mudar, porque é você, é a sua visão. Então, o casamento vai ter problema? Vai, cara. E é legal. A gente, por exemplo, a esposa que ela é muito firme nos conceitos dela e ela percebe que o homem está errando no caminho. E ela diz, isso aqui não está legal. Cara, essa esposa é mulher sábia. Agora, o homem ele quer olhar para isso e falar, cara, que encheção de saco. Cara, não é encheção de saco. Essa mulher está te posicionando. Uma vez eu tive um sonho, né, e foi assim, início de casamento, você tem os problemas ali com a esposa, natural. Eu lembro que eu tive um sonho. E no sonho, a minha esposa falava comigo e me apontava um caminho. Eu lembro que a voz que veio no meu coração foi, essa esposa que eu te entreguei é a que vai ajustar a sua rota para os propósitos que eu tenho na sua vida. Não despreze o que ela te falar. Eu lembro que eu acordei e era essa a mensagem. O valor dela na sua vida é para isso. Aquilo que você não tem ainda, coisas dentro de você que você não conseguiu criar, é ela que está criando. Então, aceite isso. Eu lembro que foi forte demais isso. Eu tenho isso anotado. Eu percebo que é isso, cara. A esposa, a Bíblia fala que ela é uma auxiliadora idônea. Em outras linguagens, vai falar que ela é opositora idônea. Porque parece que ela é uma oposição, né, cara? O tempo todo tá te apurrinhando, parece que tá... Não, cara, ela tem um papel importante que é, de fato, modelar o seu caráter para aquilo que Cristo é. E quando eu fui na montanha, eu encontrei exatamente esse ambiente. E foi fantástico, cara. Saí de lá, assim. Então, para mim, valeu muito a pena. E eu acho muito difícil alguém que suba a montanha, né, e não vai ter esse encontro com o legendário número 1, cara. Acho que a galera que está descendo, está saindo de lá falando, cara, existe uma outra realidade que eu não percebia. Existe alguém pelo qual, que criou já um propósito, que tem um projeto pronto para mim, e eu estou vivendo a minha vida aleatório, e eu preciso me encaixar nisso aqui, porque a paz para eu dormir, né, tá tudo dentro desse ambiente aqui, e eu estou perdendo. Eu vejo, é isso que eu percebo, sabe? Legal. Então foi fantástico. Né? Muito, muito legal. E agora tá indo, meu cunhado vai agora, vai o Derek, vai o Ronaldo, que tá lá comigo também na Sapatofran, vai uma galera para subir essa montanha e para viver essa experiência, né? E a gente tá em expectativa de que faça muito sentido para eles também, como fez para mim. Muito legal. É isso aí. É legal ver o testemunho, porque é um tema que muitos falam, né? E tem muita chacota de um lado, né? Que é caro e não fala o que é, tudo mais. Só que você percebe pelas pessoas que vão. Sim. Dá para entender um pouco bem. Diga-me com quem andas. Exato. Né? Então você consegue entender muito bem o movimento. Cara, temos um padrão no Pausa. Né? Os nossos episódios, a gente sabe que a vida do empreendedor, do empresário, não é ficar de pernas pro ar, como muita gente acha que é. Não, vende online, vende sozinho. Esquece. Ele tá descansando o dia inteiro em casa, né? O Derek sabe muito bem que não é isso. Não. Tá o dia inteiro lá e vê o quanto que rala ali diversas horas por dia. Nós temos um padrão de não deixar o nosso episódio passar de 1 hora, tá? E por incrível que pareça, já foram 52 minutos. Tá vendo? Incrível. Passou rápido demais. O que eu queria fazer? A gente sempre pede, né? Obviamente, o nosso papo foi pautado por diversos insights, mas o nosso insight final. E eu queria te pedir para, se você puder voltar no momento em que você estava no carro, voltando da praia,
Você olha pro lado, pra pessoa mais importante da sua vida e fala o Sim. seguinte: eu vou largar tudo que eu tô fazendo hoje, todo o nosso alicerce, aquilo que paga as nossas contas, para eu apostar naquilo que eu sei que vai acontecer. Se você pudesse voltar entre vocês dois, colocar a mão no seu ombro e te falar alguma coisa, o que você falaria? Você fala... Para você. O que eu falaria? Você falaria para você mesmo naquele Boa. momento. Boa. Quantos anos atrás? Isso... 10 anos? Isso há 10 anos atrás. 10 anos. 10 anos e meio atrás. Se Isso. você pudesse voltar, ficar do seu Sim. lado, pôr a mão no seu ombro, o que você falaria para você mesmo naquele momento? Boa, boa. Mano, eu falaria... Cara, você tá tomando a melhor decisão da sua vida. Você tá tomando a melhor decisão da sua vida. Segue em frente nessa sua decisão, não abre mão dela, porque lá na frente ela vai se tornar parte, ela vai ser o seu propósito. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu entrei no empreendedorismo, igual eu falei para vocês, entrei por uma... Para mim, era só uma direção. Meu cunhado me passou uma direção, eu entrei e deu certo. Uma oportunidade. Uma oportunidade. E eu entendi que, na verdade, esse era o propósito para a minha vida. Porque depois de um tempo, eu recebi uma direção de que aquilo era um presente que, por exemplo, que Deus estava me entregando para um propósito da minha vida. E deixa eu te falar uma outra coisa. O tempo foi passando e isso foi ficando cada vez mais claro que, através da Sapatofran, eu cumpriria um propósito de fazer muitos outros empreendedores, pessoas também que não teriam oportunidade, e através da Sapatofran foi aberta uma porta para elas de oportunidade. Os colaboradores que passaram pela Sapatofran e hoje estão vivendo, né, do empreendedorismo, da venda online, de outros negócios, a partir de uma abertura de mente que teve naquele lugar. Então eu diria, segue em frente, não desiste, vai para cima, porque essa é a direção certa para a sua vida e não só para esse momento. Sua vida vai estar envolvida no empreendedorismo enquanto você viver, cara. Essa vai ser a chama que vai arder dentro do seu coração, vai ser essa aí, enquanto você durar. Cara, obrigado. Uma aula, né, para diversos empreendedores, online ou não, que podem aprender muito. Obrigado por ter aceito o nosso convite, cara. Privilégio ter você conosco. E assim a gente encerra mais um episódio do Pausa pro Insight. Valeu. Valeu.